muito bom dia. Estamos aqui nessa live, ainda falando desse mês de maio, como mês da família. Gostaríamos de dar continuidade a esse tema. Vou ver se é possível, durante esse mês, eu falar relacionada à família. Então, eu ainda não me acostumei muito com filmagem, aqui no caso live, que é uma transmissão ao vivo, mas que depois ela pode ser revista em vários dias, por vários dias, aliás, e ela vai ficar gravada lá e as pessoas poderão replicá-la, compartilhar, né? Curtir e, acima de tudo, ouvir e entender o que Deus está falando para amadurecimento de nossas atividades no que diz respeito à família. Acerca de resgatando a prática do amor em família. Resgatando a prática do amor em família. Para isso, nós separamos aqui um texto bíblico que se encontra lá no livro de Hebreus, capítulo 13, apenas um versículo, o versículo 1 do capítulo 13. Os irmãos me perdoem, mas eu estou me abaixando aqui para acessar o texto bíblico que se encontra em Hebreus, capítulo 13, versículo 1. Já encontrei, desculpe a expressão, puxar a cabeça, mas eu não tenho aí uma mesa, um púlpito, nada disso para que a Bíblia fique confortadamente em uma posição em que eu não precise fazer esse movimento. Da sala da minha casa, e daqui mesmo estou fazendo essa transmissão. O texto bíblico diz o seguinte: permaneça a caridade, ou seja, permaneça o amor fraternal. Permaneça o amor fraternal. É só isso. Só esse versículo. 1, 2, 3, 4 palavras. Uma frase com 4 palavras. Então, vou posicionar a Bíblia aqui do lado. Vou ficar de olho nela, que eu vou precisar ver algumas coisas. Eu vou dividir esse em 3 partes. Em 3 partes. Certamente a gente vai ter que acessar o livro de Coríntios, capítulo 13, também. Eu fiz um esboço aqui e gostaria de estar lendo aqui para os irmãos. O amor é a base forte de toda a família. Do amor derivam todos os demais ingredientes capazes de oferecer a segurança e o prazer de um convívio familiar. Então a gente percebe que o amor, falando em amor fraternal, ele é de fato a base da segurança. Ele é que é capaz de trazer o prazer do convívio.
Por isso, a Bíblia nos diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E também a mulher deve amar o seu marido como Cristo. Porque o amor é a base familiar. As características do amor, segundo a palavra de Deus, são como fachos de luz. São como fachos de luz. Passou ali minha esposa agora, eu virei o rosto. Eu acho que esse tipo de comportamento eu não devo ter quando estou fazendo esse trabalho. Mas eu vou adquirir experiência se assim Deus permitir. Então, as características do amor, segundo a palavra de Deus, são como fachos de luz penetrando em um ambiente escuro. E o que é que vai acontecer quando um facho de luz penetra num ambiente escuro? Alumia, clareia. As coisas ficam transparentes. Uma união, ela deve ser tratada entre as duas partes. Essa questão de o marido dizer, o celular é meu, desculpe. O celular é meu, ninguém mexe. O telefone toca, deixa aí que eu vou atender. Mexe. O que você está vendo aí, meu filho? Não, estou vendo aqui, não é da sua conta. Isso não existe. Da mesma sorte a mulher. O telefone da mulher também deve ter a mesma transparência. Então a vida familiar, quando ela é baseada no amor, é como facho de luz entrando num lugar escuro. Clareia tudo. Não fica nada oculto. Hein? O amor, também o amor da família, tendo a base como amor entre os casais, ele não deixa nenhuma possibilidade para que o prazer não seja resgatado. O convívio, ele tem que ser tão bem sucedido de forma que ele não só consiga trazer para si, resgatar os seus filhos, filhas, para si, como também para as pessoas que o cercam. Certamente você já deve ter ouvido alguém falar assim, aquele casal é um exemplo de família. Há uns anos atrás, abrindo aqui um parêntese, eu conheci um casal, eles ainda têm, claro, lá em Nova Cidade, São Gonçalo. Eu fui fazer um serviço para eles, de eletricidade. Fui consertar uns 2 cômodos lá que estavam com problema elétrico. Acabei tendo que trocar toda a fiação da casa deles. Isso foi lá para 90, 91, 92, por aí. Não me lembro bem o ano. E como eu morava distante, eles me ofereceram um quarto de hóspede ficar lá durante o tempo que eu fosse fazer o serviço, para eu não ter que ir para casa e voltar. Tinha que pegar 2, 3 ônibus, não me lembro bem,
Mas seria isso, eu não tinha carro. Estava sem carro na época. Pois bem, então eu fiquei lá poucos dias, uns 5 dias. Eu fiquei lá, fazendo esse trabalho da casa toda, porque eu não podia cortar a luz deles, de forma que eles ficassem sem condições de usá-las. Então eu fui fazendo o serviço novo, mas deixei as fiações antigas funcionando até que eu pudesse ligar a fiação nova e os fios antigos. Pois bem, esses dias que eu pude ver a disciplina dessa família. Esposa, marido e os 2 filhos homem. Um deveria ter uns 16 e o outro já deveria ter uns 23 anos. Algumas pessoas podem dizer até que é antiquado. Só sentavam à mesa quando o pai disse: senta aí, meu filho. O pai dizia isso. Então, eu não vou entrar em detalhes. É o seguinte, eu posso dizer que aquela família era um exemplo de família. Cristãos católicos, apostólico romano. Um exemplo de família. Então, certamente vocês também já devem ter ouvido alguém falar. Aquela família é um exemplo de família. Exemplo de homem. Isso é muito bom, porque isso traz para as pessoas, atrai pessoas a ela. E a pessoa sendo cristão evangélico, essa atração é a oportunidade que Deus nos dá falando de Jesus para essas pessoas. E nós vamos convencer essas pessoas de que a que estamos falando é da parte de Deus e é algo positivo, é algo bom para ela. E o Espírito Santo vai converter essas pessoas. E o Espírito Santo vai perguntar a essas pessoas se elas querem aceitar a Jesus como Salvador. Então essas pessoas terão a oportunidade de dizer sim para Deus. E isso é gratificante, tanto para nós, quanto mais para Deus. Amém? Então, esse amor, essa transparência entre os casais, ela traz esse tipo de confiabilidade, né? De confiabilidade. Olha só, lares onde o relacionamento são lares belos, serenos, são lares seguros e saudáveis. Ao contrário do que muitos pensam e dizem, amar ou afeto pelo outro. Amar é fazer o bem. Amar é praticar ações de amor. Existem algumas características que identificam o verdadeiro amor. São essas características que atestam se o relacionamento entre os membros da família tem como base a prática do amor ou não. Interessante que o apóstolo Paulo escreveu sobre as características do amor, né? Está lá em 1 Coríntios 13, de 4 a 8. Então ele vai relatar lá o quê? Eu vou acessar aqui mais uma vez a palavra de Deus, que está lá em 1 Coríntios 13, conforme falei.
1 Coríntios 13. Vocês vão me desculpe mais uma vez, está me abaixando aqui. Então, ele vai dizer assim: o amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Que maravilha, né? O amor nunca falha. Esse último versículo, versículo 8, o amor nunca falha. O que é que acontece? Por mais que alguém desacredite na outra pessoa, por causa do amor daquela pessoa, aquilo que era antes desacreditado pela outra, ela vai passar a crer. Porque o amor nunca falha. Então, a gente precisa estabelecer na nossa vida como chefes de família, como casal e como família. Eu estou falando chefe de família, mas se numa família tem um membro dela que é cristão, o procedimento é o mesmo. Não como esposo ou como esposa, mas como filho, como filha. Correto? Então, cada membro da família deve, a partir dessas características, avaliar como tem se portado no relacionamento com os demais membros da sua família. Naturalmente, que tal avaliação se for seguida de mudanças? Quem muda é Deus. Quem transforma é Deus. Então eu gostaria de deixar esse entendimento da parte de Deus para com todos nós que somos família. Assim também é na igreja. Como eu disse antes, a igreja é uma família. E o que deve prevalecer para que a plena comunhão dos membros daquela congregação, daquela igreja, possam estar é o amor, por causa da fé. Então vamos praticar esse amor, um amor fraternal entre a família. Que Deus assim possa nos abençoar, que Deus possa nos orientar, que o teu Santo Espírito possa nos fazer lembrar de todas as coisas que Deus tem nos ensinado através da palavra dele. Porque assim diz
o Espírito Santo, que será derramado entre vós, servirá para consolo, para chamar a atenção e para fazer lembrar de tudo quanto a palavra de Deus tem lhes ensinado. Então pedimos a Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo dele possa nos ensinar tudo aquilo que aprendemos dele, o nosso Senhor, o nosso Deus. Amém? Abençoe e tenham uma quarta-feira, uma terça-feira, né? Dia 5 de maio, cheia da graça do Senhor. E que as misericórdias do Senhor, a graça de Deus o Pai, o amor, possa ser com todos nós que somos o povo de Deus, o Israel de Deus. Amém. Glória a Deus.